Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela, eu sou formada em marketing, tenho especialização em ciência de dados, sempre trabalhei com rede social e a parte de performance no meio do marketing digital. O meu principal objetivo é fazer com que empresas, marcas, projetos cresçam e se perpetuem aí através do meio digital. Bom, hoje a gente tem várias possibilidades, ferramentas, dicas e estratégias para fazer com que um perfil que esteja começando do zero possa ter mais visibilidade. Então hoje para vocês eu vou trazer um perfil real, de um projeto real, que se chama Através do Olhar de Cícera, que é um longa-metragem que foi contemplado pelo PROAC no ano de 2022. Bom, a primeira coisa que a gente pensou para esse projeto, junto com o grupo, foi em criar uma identidade visual para o perfil. A identidade visual, ela vai ser a matriz do perfil. Ela que vai trazer reconhecimento e vai conseguir, futuramente, se bem trabalhada, levar uma conexão para o público também. Como que a gente pode pensar em identidade visual? São vários fatores, por exemplo, as cores que a gente vai utilizar, as fontes que a gente vai utilizar, se a gente utiliza alguma expressão ou não. Tudo isso, pensando em uma soma, transforma e compõe a identidade visual, a identidade de comunicação daquele perfil. Se hoje eu inicio, por exemplo, com uma escolha de tom laranja, daqui a pouco amanhã eu coloco um tom azul, depois de amanhã eu coloquei um tom amarelo. Não existe uma conexão, não existe uma identidade e traz um ar um pouco de confusão para o perfil. Então a gente quis fugir disso, a gente criou uma paleta de cores que fazem referência com o próprio projeto do MST e também com o filme, para que tivesse justamente essa identificação e essa regularização de cores, de fonte e de harmonia dentro de todo o perfil. Bom, falando aqui um pouco da identidade visual, como vocês podem perceber, a gente adotou algumas cores e fontes para o perfil, para a gente sempre trabalhar no perfil. Por exemplo, vermelho e o verde são cores que se sobressaem. Além disso, a gente adotou uma fonte específica que tem uma fácil leitura, uma boa visualização, para a gente usar no restante do nosso conteúdo. Assim a gente usou no primeiro conteúdo, assim a gente usou no segundo, no terceiro também com a legenda, no quarto, e a gente foi evoluindo. Depois de um tempo, depois que a gente já criou alguns conteúdos, qualquer pessoa que entra no perfil percebe que existe essa identidade visual e essa padronização de algumas coisas, como fonte, como cor, como tom de linguagem. Isso é importante, pois traz uma conexão. Então não é um perfil que começa de um jeito e termina de outro. Não, ele segue um padrão. Então, a importância da identidade visual, ela vai muito além de ficar um perfil bonito, de passar uma boa impressão. Ela traz um aspecto de lembrança para aquela pessoa que está consumindo o conteúdo, a ponto de rolar uma memória, de realmente criar uma conexão com o consumidor do outro lado ali da tela e do celular. Então, através de uma cor, através de um símbolo, através de uma fonte, uma vez que a gente cria a soma desses aspectos, essa lembrança e conexão é muito mais fácil de acontecer. Bom, uma vez que a gente criou o processo de identidade visual do Olhar de Cícera, a gente foi para uma segunda etapa que a gente chama de storytelling. O storytelling é a narrativa por trás daquele perfil. Qual que é a narrativa? Qual que é a história que a gente quer contar e defender através do nosso conteúdo? Se eu trouxer mais informações para o consumidor, para a pessoa que está consumindo o meu conteúdo, eu estou indo muito além de criar uma postagem em uma rede social. Então o storytelling é você narrar, contar a sua história. Histórias são memoráveis, histórias geram conexão. Uma vez que a pessoa que está ali do outro lado se conecta à sua história, à sua narrativa, ela tem a tomada de ação. Qual que pode ser a tomada de ação? Consumir mais o conteúdo, enviar aquele vídeo para um amigo, fazer um comentário, compartilhar, levar, divulgar de maneira boca a boca ali o seu projeto, o seu conteúdo, justamente porque ela se conectou. Então a conexão ela vai ter um valor muito grande para o seu perfil. Bom, falando um pouco mais sobre a questão de storytelling, como vocês podem perceber também, ao entrar no conteúdo e visualizar os nossos conteúdos, a gente começa a contar a narrativa. Então, por exemplo, em breve, vocês vão conhecer a história de Cícera, e não somente a dela. E aqui a gente fala sobre o contexto do porquê a gente está iniciando com aquele perfil, o que existe por trás desse perfil. Depois disso, a gente passou a apresentar as pessoas que estão envolvidas nesse perfil e nesse projeto. Por exemplo, o Senhor Aparecido. O Aparecido aqui, ele não é somente um personagem, porque ele não é um personagem, ele é uma pessoa real, viva e que faz parte disso tudo. A gente tem pra Márcia. A Márcia, ela tem um papel fundamental aqui no projeto também, e ela também foi apresentada. E a gente comenta da Márcia. Além disso, a gente também tem um vídeo da Márcia com um trecho do que ela acredita, do discurso dela, e o porquê, qual que é o histórico, qual que é o contexto de ela estar ali dentro do acampamento Marielle Vive. A gente fez isso com outras pessoas também. O Marcondes é muito conhecido ali dentro. Ele ama poesia, inclusive ele recita poesia. Essa é uma característica muito marcante do Marcondes e a gente trouxe isso para o perfil. Trouxe essa humanização também, através de narrativa, através de história. Esse é um exemplo de storytelling.
Quando a gente consegue trabalhar com storytelling, é muito mais do que uma postagem, não é algo superficial. Então, pra gente contar e ter uma boa narrativa, trazer o contexto do seu projeto é essencial. Isso vai gerar uma conexão com a outra pessoa, a ponto que as pessoas de novo vão lembrar de você. Então, por exemplo, alguém que às vezes viu o conteúdo e depois de um tempo recebeu alguma notícia em relação ao MST, em relação a outros acampamentos, pode ter certeza que essa pessoa vai lembrar daquele projeto que ela viu, do perfil, do conteúdo que ela consumiu, porque isso já faz parte dela, ela já interiorizou aquilo. Por isso que é importante sempre a gente se conectar e usar as ferramentas para que a gente consiga contar uma boa narrativa para o leitor do outro lado. Eis que a gente já tem a nossa identidade visual, a gente tem uma narrativa que tenha contexto, que traga as pessoas, que traga humanização, que traga uma história que conecte com a pessoa que está do outro lado. A gente também pode ir para uma próxima etapa que é bem valiosa dentro desse processo, que é analisar tudo isso, né? Então o Instagram, ele tem uma aba que chama Insights, e nessa aba ele vai trazer dados valiosos para que você consiga entender o potencial do seu conteúdo, quem está consumindo o seu conteúdo, quem que é a pessoa que está ali, onde que ela vive, de qual região que ela é, qual que é a faixa etária que ela tem. Isso é muito importante para que a gente consiga direcionar as nossas estratégias e o nosso conteúdo justamente para quem é de fato a nossa audiência. Muitas vezes eu posso achar que o meu público é uma pessoa mais jovem, que está na faixa etária de 18 a 24 anos. Só que quando eu entro na aba de Insights, eu percebo que não necessariamente. Às vezes o conteúdo que está sendo ali consumido são para pessoas que estão na faixa etária de 35 a 44, por exemplo. Então, eu posso redirecionar a forma que eu estou conversando, o conteúdo que eu estou abordando, justamente para a pessoa que mais está consumindo e acessando todas aquelas informações. Vamos lá. Esse aqui é o perfil Olhar de Cícera e esse é o painel profissional, que é onde a gente vai conseguir fazer a análise dos insights do perfil, tá? Então aqui a gente tem uma evolução das datas, por exemplo, em relação ao número de seguidores, além de várias outras informações também. Quando a gente clica em ver tudo, irão aparecer outras informações, por exemplo, o número de contas alcançadas, o número de contas que se engajaram, o número de seguidores que vem crescendo a cada semana. E também a gente consegue trazer um panorama de todos os conteúdos que a gente postou e de contas alcançadas que a gente teve através de cada conteúdo. Aqui eu consigo ver, em relação a todos os conteúdos que já foram postados no perfil, quais desses conteúdos tiveram maior alcance. Por exemplo, esse Reels aqui da Tatá. Como o segundo conteúdo que teve um bom alcance foi este Reels, que a Cícera tá falando ao lado do Lopes. Aqui a gente tem outras métricas que aparecem pra gente visualizar. Por exemplo, o número de pessoas que assistiram, o número de curtidas, o número de comentários, quantas pessoas salvaram esse conteúdo e quantas pessoas também compartilharam esse conteúdo, tá? De 1.339 contas alcançadas, 171 foram contas que já eram dos nossos seguidores e quase 1.200 foram contas novas, de pessoas que não eram seguidores do perfil, mas que ainda assim conseguiram visualizar o mesmo conteúdo. Ainda na aba de Insights, eu consigo ter mais informações em relação ao público engajado. Então, por exemplo, em relação às principais cidades que estão consumindo esse conteúdo, qual que é o principal país, qual que é a principal faixa etária de quem consome o nosso conteúdo, se são mais mulheres, homens, enfim. Esse conjunto de dados vai fazer com que a gente consiga criar conteúdos cada vez ainda mais personalizados. Então, uma vez que você já tem uma identidade visual, um storytelling, e você consegue extrair insights e dados relevantes sobre o seu conteúdo, você consegue personalizar, você consegue criar novos conteúdos com base no que você já sabe que funcionou e com base também que talvez coisas e postagens que não tenham saído tão bem assim. Você entende mais o seu público e você sabe com quem você está conversando. São 3 passos fundamentais que eu tenho certeza que, se você seguir, você vai conseguir trazer mais visibilidade e alcance para o seu perfil também. Bom, por hoje é isso. Foram 3 dicas básicas e super importantes. Eu sou a Gabi, o meu perfil é _insights digitais _. Qualquer dúvida, qualquer comentário, me chama por lá e a gente conversa. Valeu, até mais!